Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos a discussão sobre o tópico métodos de energia, que é o tópico que está descrito no capítulo 28 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem para esse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, no vídeo anterior, nós demos início à discussão desse assunto, né? Então, nós fizemos uma breve revisão sobre trabalho e energia, que são conceitos que nós vemos, né, com detalhes nos cursos de física, e vimos depois como que nós conseguimos transportar, né, esses dois conceitos para as aplicações de engenharia de estruturas. Então, vimos, né, que uma dada estrutura submetida a um dado conjunto de carregamentos externos, ela vai sofrer um conjunto de deslocamentos causado, né, por esse carregamento externo, uma vez que o material que compõe as estruturas são materiais deformáveis, né? Então, os carregamentos irão gerar, né, ou irão produzir esforços solicitantes. Os esforços solicitantes produzem, né, as tensões, e as tensões estão relacionadas às deformações. Então, se o corpo ele muda de forma, né, ou se ele se deforma, então a configuração estrutural muda e o corpo fica, né, submetido aí a um deslocamento. Então, se o ponto de aplicação do carregamento externo ou dos carregamentos externos ele acontece, né, se ele se desloca, então com isso nós conseguimos associar, né, um trabalho ao carregamento externo. Nós demos o nome na aula passada de trabalho externo ou também de energia externa, né, se nós assumirmos que o estado energético inicial da estrutura é zero, né? Então, se nós tomarmos a variação de energia, isso aí nos dá o trabalho, né? Então, assumindo que o estado energético inicial era zero, o trabalho é igual à energia nesse caso. E vimos, né, mostramos para vocês também que no caso, né, do deslocamento causado na estrutura evoluir juntamente com a intensidade do carregamento, né, então que o trabalho devido à força externa é simplesmente, né, a intensidade da força vezes o deslocamento sobre 2, e o mesmo vale, né, para momentos. Então, se eu tiver um momento, ele pode estar associado a um giro, né, na estrutura, então eu consigo calcular o trabalho desse momento sobre a estrutura, em particular, né, o trabalho externo, fazendo a multiplicação, né, de momento vezes giro sobre 2. E no caso de nós termos mais de um carregamento, né, e a estrutura já tiver sofrido um deslocamento ou um giro devido a uma ação anterior, esse novo carregamento, né, vai também introduzir um trabalho nos carregamentos já atuantes, né, por conta, né, do fato do carregamento anterior permanecer constante, mas a estrutura sofre, né, uma evolução de deslocamentos. E nesse caso, né, o trabalho causado pelas ações já existentes, no caso, né, do deslocamento estrutural evoluir, né, então é simplesmente dado pelo produto do carregamento vezes o deslocamento. Tá? Então discutimos isso aí no vídeo anterior. Vimos também que o estado de tensão, sobre ele nós conseguimos também mensurar uma parcela de trabalho que está associado também a uma parcela de energia. E a quantidade de trabalho armazenada no corpo através, né, das tensões e deformações, nós damos o nome de energia interna ou energia potencial. E vimos, né, que no caso geral, né, onde a estrutura está solicitada por 3 tensões normais e 3 tensões de cisalhamento, que a energia interna é dada por essa fórmula grandona aqui, né, onde nós utilizamos a lei de Hooke generalizada para substituir as parcelas de contribuição de deformação e com isso escrever a expressão de energia com base exclusivamente em tensões. Tá? Em seguida, né, ainda da aula passada, nós particularizamos essa expressão de energia interna para as estruturas que nós utilizamos e que nós usamos e que nós estudamos, né, com mais frequência aqui no curso, que são as estruturas de barras, né? Então, vimos, né, no caso de elementos de barra simples, que são estruturas de treliças, depois em vigas, depois em eixos, como que essa energia aqui, ó, essa fórmula grandona aqui, como que ela se particulariza para essas estruturas especiais, né? Então vimos, né, que no caso de treliças,
a tensão, né, dada por esforço normal sobre área, então a gente particulariza esse cara todo para essa primeira parcelinha. O mesmo acontece, né, para o momento Z, o momento X, aí, no caso de nós termos flexão, né, atuante no problema. Então, já estou desprezando aqui, né, a parcela associada, né, a momento Z, momento X, aí nesse caso aqui, porque ela depende do produto de inércia, então eu já estou assumindo que a seção transversal possua pelo menos um eixo de simetria, então a gente já pode jogar fora essa parcela. Também, né, a contribuição de energia associada à torção e as duas contribuições de energia associada à força cortante. Tá? Então, deduzimos essa expressão toda com um certo nível de detalhes, né, na aula passada, e eu gostaria de enfatizar para vocês, né, e chamar a atenção de que, embora, né, os problemas tratados sejam ligeiramente diferentes, né, ou seja, uma barra carregada axialmente, ela não é a mesma coisa de uma barra solicitada à flexão, e que também não é a mesma coisa de uma barra solicitada ao momento de torção. Então, embora os problemas, né, possuam naturezas diferentes, gostaria de chamar a atenção de vocês de que a expressão de energia resultante ela possui o mesmo formato. Tá? Então, se você comparar, por exemplo, as duas primeiras parcelinhas de energia, nós sempre teremos, né, uma expressão de um esforço solicitante ao quadrado dividido por duas vezes uma propriedade do material vezes, né, uma propriedade da área da seção transversal, que pode ser a própria área ou um momento de inércia. Né? Então, do lado de cá, a mesma coisa. Né? Então, vai ser um momento de torção, né, um cortante ao quadrado, duas vezes uma propriedade do material, vezes uma propriedade da área da seção transversal. Tá bom? Então, apesar disso aqui, que nós vimos na aula passada, né, ser um ponto interessante, né, a pergunta que nós fizemos é: legal isso aqui, mas para que isso serve? Né? Ó, será que eu consigo resolver algum problema? Eu consigo utilizar isso aqui, esses ferramentais, esses conhecimentos que nós estamos introduzindo aqui para resolver um dado problema real? Né? Então, a resposta para essa pergunta é sim. E no vídeo de hoje nós vamos dar início, né, à solução de problemas de engenharia considerando, né, a presença, né, dessas parcelas de energia, tanto externa quanto interna. Tá bom? A primeira coisa que nós podemos fazer é o seguinte, ó, nós podemos assumir uma conservação de energia. Então nós podemos dizer, né, que todo o trabalho realizado pelos carregamentos externos ele é transferido, né, através da geração de tensões para os pontos materiais que compõem a estrutura. Então, dessa forma, nós dizemos que existe uma conservação de energia, de tal maneira que todo o trabalho, toda a energia gerada pelo carregamento, ele é transferido, né, para os pontos materiais, ou ele é transferido para uma energia interna. Tá? Então, com isso, se nós fizermos aqui, ou se nós igualarmos, né, a energia devido ao carregamento externo à energia de potencial, né, ou a energia interna, nós conseguiremos resolver um problema bem simples, que está relacionado à determinação de deslocamentos do ponto de aplicação do carregamento. Tá? Então você fala, mas onde que isso aqui é legal? Né? Se eu conheço o deslocamento, nós podemos verificar, né, na nossa análise se a estrutura que nós estamos analisando, se ela se deforma, né, e se ela se desloca dentro dos limites pré-fixados, né, de tal forma que o deslocamento excessivo, né, ou um deslocamento excessivo ao qual a estrutura pode estar submetida, não prejudique a utilização da estrutura. Tá? Então, isso, né, que eu comentei sobre deslocamentos e deformações excessivas na estrutura prejudicar, né, o andamento ou a utilização da mesma, é o que nós costumamos dizer como estado limite de serviço. Tá? Então, a gente já discutiu um pouco disso aí lá na análise da linha elástica. Lembram-se disso? O problema é que lá na linha elástica a gente só conseguia resolver vigas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é que, através dessa conservação de energia, a gente consegue resolver também, por exemplo, né, dos deslocamentos em estruturas de treliça, tá? Que é uma coisa interessante também de se fazer. Tá? Então, só para enfatizar um pouquinho mais a importância do que nós estamos fazendo, né, que não é suficiente apenas nós verificarmos se o estado de tensão atuante na estrutura ele está menor do que os limites pré-fixados, né, e caracterizados pela resistência característica do material. Mas
além de nós verificarmos esse aspecto, nós temos que garantir que a estrutura ela não vai se deformar ou se deslocar excessivamente, de tal maneira a causar um incômodo ou um desconforto para o usuário. Então, por isso que nós temos que checar, né, se os deslocamentos da estrutura estão dentro de determinados limites. Tá? Então, dessa maneira, o que nós podemos fazer, por exemplo? Se nós tivermos uma estrutura de treliça, como essa que está mostrada aqui, a qual é composta por um conjunto de barras e solicitada por uma força P, o que nós já sabemos, né, que essa força P vai causar esforço normal, o esforço normal vai causar deformação normal, e a deformação normal vai causar um alongamento ou um encurtamento da barra, e com isso esse ponto desloca. Tá? Então, se eu aplicar a conservação de energia nesse problema, o que nós sabemos? Né, que meio de P delta, ou seja, isso aqui é o trabalho causado, né, pela força P, ou o trabalho externo, ele tem que ser igual, né, à somatória das energias internas. Né? Então, se eu somar aqui, né, nesse caso onde eu não tenho nenhuma força distribuída ao longo do comprimento da barra, então isso aí nada mais é do que o esforço normal é constante, né, ao longo de cada uma das barras. Então a energia interna ela é simplesmente dada, né, pelo esforço normal ao quadrado, comprimento sobre 2EA. Então, se eu somar, né, essa contribuição de energia de todas as barrinhas, eu vou ter a energia interna da estrutura. Igualando as duas, eu consigo determinar qual é o delta, tá, para esse caso complexo. Da mesma forma, eu posso também calcular o giro, né, em uma dada estrutura de viga, por exemplo, submetida aqui à ação de um momento M0 aplicado sobre ela. Então, nós sabemos, né, que o trabalho externo gerado por essa ação ele é meio de M0 vezes θ, onde θ é o giro, né, da seção transversal, e que pela conservação de energia, né, ou energia externa igual a energia interna, nós sabemos que a energia interna dessa estrutura é m ao quadrado sobre 2EI. Então, se nós integrarmos esse cara no comprimento da barra, né, essa igualdade é obedecida, e com isso nós conseguimos descobrir quem é o giro, por exemplo, da seção transversal no ponto de aplicação do momento M0. A mesma coisa vale também se eu aplicar uma força vertical, né, em qualquer ponto aqui, do comprimento dessa viguinha. Nós sabemos que essa força, né, ela vai causar um esforço cortante, também um momento fletor. Então aí basta que eu calcule, né, quais são, na verdade, as contribuições de energia associada ao esforço cortante e ao momento fletor, e eu igualo, né, essa contribuição de energia interna com a energia externa, que vai ser meio, né, da força aplicada vezes o deslocamento vertical, né, ou o deslocamento orientado na direção de atuação da força. Tá? Então isso aqui é bem tranquilo, né, que simplesmente envolve, né, uma igualdade de energias, né, energia interna é igual a energia externa. Aí você pode estar me perguntando, mas em que casos, né, isso aqui não acontece? Né, ou em que casos a energia interna ela não é igual à energia externa? Olha, isso acontece se nós tivermos fenômenos dissipativos. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um efeito de contato, né, onde um corpo toca sobre o outro, né, e escorrega, então você vai ter uma parcela dessa energia externa que é dissipada aí pelo atrito entre os dois corpos, né, mas que, embora isso aconteça, não é o caso das estruturas que nós estamos tratando aqui. O mesmo acontece se o corpo começar a romper, sabe, se o corpo começar a quebrar efetivamente, né? Então, se o carregamento externo, né, fornecer uma quantidade de energia que é maior do que o material é capaz de absorver, então o que acontece? Né? A estrutura ela simplesmente quebra, né? Porque esse excedente de energia, né, devido ao carregamento externo vai ser gerado para quebrar a estrutura, né, ou levá-la ao colapso. Bom, mas no contexto aqui da nossa disciplina nós podemos assumir, né, que essa condição aqui acontece, ou que a estrutura ela obedeça, né, a essa igualdade de energias, porque nós assumimos que a estrutura ela vai permanecer na condição de equilíbrio, né, e além disso no equilíbrio estático, tá bom? Então vamos resolver um exemplo, para vocês verem que isso aqui é bem simples, né? Vamos considerar essa estrutura, uma estrutura de treliça que possua 4 barras, né? 1, 2, 3, 4, e que essa estrutura está submetida aqui a uma força vertical de 5 kN aplicado sobre o nó A. Então, os dados de entrada do problema são que essa estrutura
é composta por um dado material que possui módulo de elasticidade igual a 200 GPa, e a área da seção transversal, né, das barras é igual a 600 mm². Ok? Então, o que nós queremos determinar, com base nessa configuração, é qual o deslocamento vertical do ponto A. Tá? Então, ó, com base na conservação de energia que nós acabamos de discutir, nós sabemos que o trabalho associado ao carregamento externo, ele nada mais é do que a força externa, nesse caso é 5, vezes o deslocamento, nesse caso vertical, né, porque é o deslocamento orientado na direção da força, dividido por 2. Essa energia, ou esse trabalho externo, ele tem que ser igual à energia interna, né, que é igual, nesse caso aí, à somatória, né, do esforço normal ao quadrado vezes o comprimento da barra, dividido por 2EA. Então, se nós fizermos, né, nesse caso aqui, o equilíbrio, então nós podemos utilizar de forma bem tranquila aqui o método dos nós para resolver esse problema. Então, se vocês se lembram lá do início, lá de mecânica dos sólidos 1, né, onde nós vimos isso aí, então a gente isola, né, ó, esse nó da estrutura. Esse nó vai estar submetido aqui à aplicação dessa força de 5, ao esforço normal aqui, ó, NAD, e também ao esforço normal NAB, ok? Então nós percebemos aqui que para a estrutura estar em equilíbrio, né, ó, fazendo a somatória de forças em X e em Y desse nó especial, nós vamos observar, né, ó, que a componente vertical do esforço normal AB tem que ser igual a esse 5, tá, para que a somatória de forças em Y seja atendido. Então, fazendo esse equilíbrio simples, aí nós descobrimos que o NAB é 6,25 kN. Da mesma forma, nós vamos descobrir que a componente horizontal do NAB ela tem que ser igual, né, à componente horizontal da força NAD, que nesse caso a própria componente horizontal é ela mesma, né? Então o esforço normal NAD ele já é horizontal. Então se eu tomar aqui a componente horizontal de NAB tem que ser igual ao NAD, né, para que a somatória de forças em X seja atendido. Então fazendo esse equilíbrio simples aqui nós descobrimos que o NAD é menos 3,75, certo? Se nós formos aqui agora para o nó B, então nós podemos isolar ele, e aí nós vamos descobrir, né, ó, que a componente, nesse caso aqui, a componente vertical, né, do NAD tem que ser igual, né, à componente vertical do NBD. Da mesma forma com que a componente horizontal de NAB mais o NBC mais a componente horizontal de NBD tem que ser igual a zero para que o equilíbrio aconteça. Então, se nós impusermos aqui, né, a somatória de forças em Y do nó B, nós vamos descobrir, né, como eu já mencionei, que a componente vertical de NAB tem que ser igual à componente vertical de NBD. Então, com isso, nós descobrimos que o NBD é menos 6,25. E depois, né, fazemos a somatória da componente de forças horizontal de NAB com a componente horizontal de forças de NBD mais o NBC. Com isso nós descobrimos quem é o NBC, que nesse caso vai dar 7,5. Tranquilo? Com base nesse equilíbrio simples e com base aí no conhecimento, né, do esforço normal em todas as barras, aí é só aplicar a definição, né, da energia interna e energia externa e igualar as duas. Então nós sabemos, ó, né, que a energia externa é meio do carregamento, que é 5 vezes o deslocamento. E aí nós temos, né, ó, a integral aqui das componentes de força de cada uma das barrinhas, né? Então nós sabemos que essa primeira integral aqui, ó, vai nos dar a componente de energia associada ao NAB, o segundo vai nos dar a componente de energia associada à barrinha NAD, a terceira ao NBD e finalmente a última, né, componente de energia associada à barrinha NBC. Então quando a gente faz essa continha aqui, nós vamos descobrir, né, ó, que o deslocamento vertical no ponto A ele é 5,365 10 a menos 4 metros, certo? Bem fácil isso aí, né? Então, uma vez que nós saibamos fazer, né, o equilíbrio e determinar quais são os esforços solicitantes, é uma mera aplicação de fórmulas. Podemos também fazer uma análise considerando agora uma estrutura fletida, né, no caso, uma viguinha engastada solicitada por uma força de intensidade P na sua extremidade livre. Tá? Então essa viga aí ela tem um comprimento L e as dimensões da seção transversal são BH, como está ilustrado aí no corte ao lado da
do ponto de aplicação da força P. Então, se nós fizermos aqui o equilíbrio simples, né, nós vamos descobrir que a somatória de forças em Y vai gerar para a gente, né, uma força vertical aqui, que é de intensidade P. E além disso, né, fazendo somatória de momentos igual a zero, nós vamos descobrir aqui um momento de reação aqui no engaste. Né, o momento de reação ele vai ser um momento positivo, né, de intensidade igual a PL, certo? Então, se com base nesse momento de reação de apoio aqui, que ele é um momento, um vetor positivo, né, para dar equilíbrio. Então, se nós fizermos um corte aqui ao longo de qualquer porção, ao longo do comprimento da viga, né, para que a gente consiga escrever a equação do momento, então nós vamos descobrir que o momento fletor, né, nesse caso o esforço solicitante, o momento, para que ele seja positivo, né, a expressão para ele é o Px menos o PL, tá, onde essa contribuição aqui de momento vem, né, dessa reação de apoio vertical, e o PL é o momento de engastamento, certo? Então, se nós já sabemos, né, que o esforço cortante, como eu não tenho nenhuma força aqui, né, então o esforço cortante ele é constante igual a P, uma vez que a reação vertical aqui ela é P. Então, o problema acaba aí, né? Agora é só fazer conta. Então, já sei que essa estrutura está solicitada por cortante e momento, basta, né, que como nós já fizemos aqui, determinar as expressões, né, que governam a variação do momento ao longo do comprimento da barra e a expressão do cortante ao longo do comprimento da barra. Então agora é só utilizar as expressõezinhas de energia e determinar, né, quais são as contribuições de energia associadas a cada uma delas. Então, do que nós vimos, né, aqui o carregamento externo, né, ele é P, uma força concentrada, então nós vamos determinar o deslocamento vertical ou o deslocamento orientado na direção de atuação da carga. Então o trabalho externo vai ser meio de P vezes delta, e a energia interna vai ser dada por uma parcela relacionada ao esforço cortante e uma parcela relacionada ao momento fletor. Tudo bem? Nesse caso aqui, nós já sabemos, né, que a seção transversal ela é retangular, então o Fs, que é o fator de forma ao cisalhamento, ele é 6/5. Tá? Então, tranquilo. Então, com base nisso aí, é só substituir as expressões aqui de cortante e de momento, né, fazer aqui o binômio, integrar, polinômio, etc. E aí nós vamos descobrir que o deslocamento ele é 6/5 de PL sobre GA mais PL3 sobre 3EI. Tá bom? Então, ou seja, essa primeira parcelinha aqui leva em consideração a contribuição ou deslocamento vertical associado ao esforço cortante, e a segunda parcela leva em consideração a contribuição, né, ao deslocamento vertical devido à atuação do momento fletor. Tá bom? Então, só para chamar a atenção de vocês, nós já inclusive resolvemos esse problema quando nós estávamos estudando lá a linha elástica. Tá? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando nós estávamos estudando a linha elástica, o deslocamento, né, vertical causado na estrutura devido à ação considerada era exclusivamente momento. Tá bom? Então, quando você usa, né, a equação da linha elástica clássica, você vai descobrir, né, que o deslocamento vertical na ponta, ou lá no ponto onde a força está aplicada, é somente essa segunda parcela. Tá bom? Então, para a gente levar em consideração essa parcela devida ao cortante, basta que nós façamos a introdução, né, da contribuição da força cortante no deslocamento vertical lá na linha elástica, que está descrito direitinho lá na apostila como que nós fazemos isso, né? Inclusive tem exemplos, etc. Tá bom? Então, isso aqui é interessante, né, porque nós vemos, né, que cada esforço solicitante ele contribui para o deslocamento da estrutura, claro, em maior ou menor intensidade. E se vocês se lembram do vídeo anterior, nós vimos, né, que a contribuição ao deslocamento, ou a contribuição energética do esforço cortante, ela é normalmente muito pequena, né? Então vai ser aí em torno de 2% ou menos quase sempre. Então, por isso que na grande maioria das aplicações nós usualmente desprezamos essa primeira parcelinha aqui, porque o valor, né, a contribuição dela no resultado final não justifica, né, o esforço que nós temos para fazer, né, a contribuição dela. Então, como já mencionei, né, usualmente essa parcelinha aqui ela contribui em torno de 2%, tá, em relação ao deslocamento total. Tá? E nesse caso aqui, muito provavelmente
o deslocamento vertical devido, né, ao momento, ele vai responder aí por 98% ou inclusive mais, né? Então acaba que a contribuição final no valor do deslocamento devido ao esforço cortante já está quase saindo lá da nossa precisão, né, da calculadora. A gente usualmente calcula, né, o deslocamento aí com 2 casas decimais, né? Então acaba que o esforço que nós temos para calcular ele não justifica, né, a precisão no resultado, tá bom? Bom, então uma coisa que nós já estamos encerrando esse vídeo é que vale a pena enfatizar é que a conservação de energia, como nós discutimos aqui, ela é muito limitada, certo? Apesar de ser muito legal e de acoplar, né, os conceitos de energia que nós vimos anteriormente, ela é muito limitada. Por quê? Porque essa abordagem de conservação de energia, né, externa igual a interna, de forma dura ou de forma direta, ela só permite que a gente determine um único deslocamento e, além disso, né, o deslocamento orientado na direção de atuação da força, ou o único giro, né, se nós estivermos pensando aí em momentos fletores, né, ou mesmo momentos de torção. Então, o que acontece é que esse método só permite fazer isso, né, a gente calcular um único deslocamento, que nem sempre é o que nós queremos, não é o deslocamento no ponto onde nós temos interesse. Então você pergunta, mas se ele não serve para resolver grandes coisas, por que nós estamos discutindo, né, esse tema aqui? É porque, apesar, né, dele ser extremamente limitado, ele é muito útil, né, para que didaticamente nós possamos entender e compreender por que os métodos de energia são importantes aqui no nosso curso. Tá? Então a aplicação da conservação total de energia, como nós fizemos aqui, ela é útil, né, porque ela consegue juntar os conceitos, né, de trabalho externo, de trabalho interno, e com isso, né, a gente consegue resolver um problema muito simples, mas que a gente consegue resolver ele de forma tranquila. Tá bom? Então, esse método também, né, permite com que nós ganhemos, né, um pouco de confiança e também intimidade no manejo, né, das parcelas de energia, e que com isso permite com que a gente tenha uma compreensão mais fácil dos métodos mais robustos, né, de determinação de deslocamento. Um desses métodos, né, é o Teorema de Castiliano, que nós iremos discutir no próximo vídeo. Então, espero vocês aí no próximo vídeo para que a gente consiga discutir, né, essa abordagem mais geral, que é o Teorema de Castiliano, e com isso resolver as condições, né, ou casos gerais da engenharia de estruturas. Espero vocês no próximo vídeo, então. Muito obrigado, grande abraço.